Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse vídeo que é um devocional diário. Esse devocional diário acontece no formato de live de segunda a sexta-feira em meu perfil no Instagram, @isapenha Mensagens de Vida, e aos sábados e domingos acontece aqui em meu canal no YouTube como um vídeo gravado. Por que isso? Porque todos os dias é dia de estabelecermos relacionamento íntimo com o Pai por meio da sua palavra, mas também aos finais de semana as denominações elas realizam celebrações, e para então não tirar a liberdade das pessoas de irem até as denominações, participarem, estarem em comunhão com os irmãos, nós resolvemos fazer essa experiência de gravar os vídeos aos finais de semana, subir no canal no YouTube, e a pessoa tem liberdade de assistir no momento em que ela quiser. E assim, hoje nós estamos aqui, domingo, amanhã, segunda-feira, já acontece a live ao vivo às 19h30 no Instagram. E hoje, domingo, estamos aqui para falar a respeito dos Salmos 66 e 67, bem como do capítulo 7 do livro Romanos, que é a carta de Paulo, que Paulo escreveu à igreja de Roma. Mesmo sem antes ele nunca ter ido para Roma, ele escreveu essa carta aos irmãos de Roma, envia provavelmente de Éfeso, ele escreve em Éfeso, envia essa carta para lá. E hoje, em 2024, no dia 4/8 de 2024, estamos aqui falando acerca dessa carta, porque o Espírito Santo permitiu que Paulo escrevesse essa carta, e a maioria das cartas que ele escreveu já da prisão. O que isso quer dizer? Que se Paulo estivesse livre, se ele estivesse exercendo o seu ministério livremente, provavelmente hoje nós não conheceríamos mais da metade das cartas que ele escreveu às igrejas, que só escreveu porque ele estava detido, ele estava preso, ele passou não sei quantos anos preso, e por isso ele teve a oportunidade de escrever tantos livros, altamente inspirado pelo Espírito Santo, e hoje esses livros chegam até nós por meio da sua palavra. Vamos lá então, os Salmos 66 e 67 não são salmos de Davi, não tem o autor aqui, gente, hoje não tem. Então nós inicia assim esse salmo: aclamai a Deus, terra inteira, dai-lhe glória mediante vosso louvor. Prostra-se diante de ti, terra inteira, e entoa hinos em tua honra, canta louvores ao teu nome. Aqui o salmista ele exalta grandemente o poder de Deus, a grandiosidade de Deus, e o desejo dele é que todas as nações se prostrem diante de Deus. Por quê? Porque é Deus quem livra de todos os inimigos, é Deus quem dá vitória. Pobre do homem que imagina que ele pode fazer coisas grandiosas na força do seu próprio braço. Se a nossa confiança estiver em nós mesmos, vai dizer Paulo, nós somos os piores dos seres humanos, porque se em nós habita toda a força que nós temos, se nós habita todo o poder, toda a sabedoria, nós somos miseráveis. Por quê? Porque o ser humano não é só pó, é uma partícula do pó. E acho que foi sexta-feira que eu dizia para vocês acerca de que o ser humano não é por acaso que nós temos a mesma composição química da terra mesmo, da areia, do barro. Porque em Gênesis vai dizer que Deus nos criou a partir do barro moldou o homem. Então nós somos pó. E se eu achar que tudo que eu consigo realizar é pela força do meu braço, além de eu estar sendo extremamente arrogante, eu estou muito medíocre. Por quê? Porque eu não posso contar com a força de mais ninguém. Eu já contei essa história para vocês, vou repetir rapidamente, daquele menino que deixou o brinquedo cair atrás de um armário, e o pai chegou na sala e ele estava fazendo força para tirar o armário do lugar, e o pai disse assim: o que foi, filho? Tô puxando aqui esse armário, que o meu brinquedo caiu lá atrás. Aí o pai pergunta: você já usou toda a sua força? Claro, papai, tô aqui puxando esse armário, não consigo tirar do lugar. Ele falou assim: não, mas você não usou toda a sua força, porque você não pediu ajuda para mim.
Então, o pai era a complementação da ajuda, da força para o filho, e assim somos nós em relação a Deus, em relação a Cristo e em relação ao Espírito Santo. A nossa força não pode se resumir somente a nós, porque nós seremos os mais medíocres. E se nós acharmos que tudo que nós realizamos está baseado em nós, em nossas conquistas, nós somos arrogantes, orgulhosos. E assim o salmista vai continuar. O mar ele transformou em terra firme. Ele governa eternamente com seu poder. Seus olhos vigiam as nações. Não se vangloriem os rebeldes. Então aqui ele faz uma alusão, né, a quando os hebreus passaram pelo Mar Vermelho a pé enxuto, que Deus abriu o mar para os hebreus passarem, os hebreus que se tornariam os israelitas depois. Hebreu é porque era o povo que saiu do Egito, eles ainda não eram israelitas, eles ainda eram hebreus, tá? Eles só vão se tornar israelitas quando eles entrarem na terra prometida, que é a terra que foi prometida a Jacó, que também é Israel, tá certo? Então Deus abriu o Mar Vermelho para os hebreus passarem a pé enxuto, enquanto que o faraó e o seu exército poderoso estava atravessando, o mar se fechou e engoliu todos eles. Aqui ele vai dizer: o mar ele transformou em terra firme. Ele governa eternamente com seu poder. Seus olhos vigiam as nações. Não se vangloriem os rebeldes. Aqui vai dizer que se eu estiver agindo com maldade, ou não, que não seja, se eu estiver agindo pensando Deus não existe, Deus não está vendo, não tem ninguém me vigiando, estamos muito enganados, porque a onisciência, que é um dos atributos visíveis de Deus, a onisciência dele alcança todos os cantos, alcança todos os lugares, e com certeza tudo que nós estamos fazendo aqui, Deus está vendo, Deus está reconhecendo, bem como o meu coração. Ele conhece se eu estou fazendo essas lives, esses vídeos para a honra e glória do seu nome ou só para me enaltecer. Isso eu posso esconder de vocês, gente, mas de Deus não. Nenhum de nós, na verdade. Depois ele continua: pois tu, ó Deus, nos puseste à prova, purificaste-nos como se purifica a prata, que é Deus vai provar a cada um de nós como fazia com os metais, como com os metais é feito, que é por meio do fogo. Por quê? Porque a partir de quando Deus nos prova, toda maldade, toda iniquidade, toda rebeldia, toda desobediência sai fora e vai nos purificando, só vai deixando o melhor de nós. E isso Deus é capaz de fazer. Depois ele diz ainda assim: vinde ouvir vós todos que temeis a Deus, e contarei o que ele realizou por mim. Aqui o salmista convida para ouvir o testemunho dele, nos convida também a dar o nosso testemunho. Vem ouvir, gente, vem ouvir o que Deus fez pela minha vida, como Deus me transformou. Às vezes o testemunho de uma pessoa convertida vale mais do que anos e anos dela sentada no banco de uma denominação, sentada numa cadeira de uma denominação. Por meio de testemunhos é muito mais fácil converter as pessoas sentirem a presença de Deus, verem os grandes feitos de Deus, do que por meio de ensino formal. Então não calhe a sua boca, eu sempre digo, abra a sua boca, conte o que Deus realizou na sua vida, o que Ele está realizando, para que você possa ajudar outras pessoas e assim crescer ainda mais o Evangelho, as boas novas de Cristo. Se eu no coração tivesse visado a maldade, o Senhor não me teria escutado. Ele diz assim: o Senhor ouviu a minha oração porque o meu coração era justo, o meu coração estava sendo sincero. Porque se eu tivesse visando a maldade, Deus não ia ouvir a minha oração. Por isso que quando nos colocarmos diante de Deus, nós estamos nus. O nosso coração está sangrando diante de Deus, está batendo diante de Deus. Deus sabe todas as coisas, Ele sabe quando eu chego a Ele com sinceridade de coração. Muitos vão dizer, eu mesma tive e às vezes ainda tem, gente, as minhas orações não ouvidas. Por quê? Porque ainda mora, nós vamos ver isso agora, a seguir, no livro de Romanos, que a minha carne é pecaminosa, a minha carne, o pecado
exerce poder sobre a minha carne. Então, se eu não estou indo de coração contrito diante de Deus, a minha oração vai bater num teto e não vai passar disso. E aqui o salmista disse, olha, se o meu coração tivesse visado a maldade, o Senhor não me teria escutado. Bendito seja Deus que não afastou de si a minha súplica, nem de mim o seu amor. Não afastou de si a minha súplica, quer dizer, a minha súplica chegou até ele, e também não afastou de mim o seu imenso amor. Assim, nós já fizemos a meditação acerca do Salmo 66 e agora vamos ver o Salmo 67. É bem curtinho. A ideia central é que o Senhor governa todas as nações. Que o Eterno nos conceda sua graça e nos abençoe, e que faça sobre nós resplandecer a sua face. Aqui lembra bastante a bênção sacerdotal lá de Deuteronômio, lembra bastante. E Deuteronômio, gente, acho que é. E olha só, que o Eterno nos conceda a sua graça e nos abençoe, e que faça sobre nós resplandecer a sua face. Que todas as nações louvem a ti. Louvem-te os povos, ó Deus. Possa o Eterno nosso Deus nos abençoar e ser reverenciado e temido até os confins da terra. O desejo do salmista aqui é que sim, as nações, os povos, tenham no Senhor o seu refúgio, tenham no Senhor a sua fonte de bênçãos. Eu já falei isso várias vezes aqui nas lives, nos vídeos, que quão maravilhoso seria se todas as nações da terra falassem uma só língua, no sentido assim, que todos os povos reverenciassem a Deus, temessem a Deus, dessem glórias ao nome de Deus e não somente ficassem guerreando entre si, vendo qual é a nação que está mais forte, qual é o Deus daquela nação. Nós sabemos que muitas nações prevalece o ateísmo, prevalece outros deuses, prevalece homens, né? Ou prevalece o Deus Mamon, que é o dinheiro. E como seria a nossa vida, como o salmista diz aqui, louvem-te os povos, ó Deus, possa o Eterno nosso Deus nos abençoar e ser reverenciado e temido até os confins da terra. Isso, em meu ver, vai acontecer na Nova Jerusalém. Depois quando Jesus vier pela segunda vez, vai haver então Deus vai nos purificar como purifica a prata. Os bons ressuscitarão e viverão aqui na terra, uma nova terra, um novo céu será instituído. E agora, infelizmente, nós temos que lidar com essas adversidades. A nossa obrigação como cristãos é orar por essas nações, orar para que o maior número de nações possível possa se converter ao nome do Senhor, para que nós tenhamos mais unidade e não tantas atrocidades que nós vemos por aí, né? Assassinatos de crianças, de cristãos, cristãos sendo perseguidos, enfim. Nós precisamos colocar o nosso joelho no chão com o coração contrito para que a nossa oração chegue até Deus, como falamos no Salmo 66, e que seja um clamor, assim como aconteceu em Curitiba no final de semana passado, o Ora Curitiba, que foi um clamor para chamar os cristãos a orar por governantes, orar pela unidade dos cristãos, e assim nós possamos viver dias melhores do que esses que nós estamos vivenciando aqui. Amores, vamos lá para o capítulo 7 de Romanos. Uau! Hoje a ideia central do capítulo 7 é luta constante entre a carne e a razão. Nós temos, segundo Paulo, uma natureza pecaminosa que prevalece sobre a carne e ainda nos escraviza ao pecado. Vamos ver qual que é a tese que ele vai falar aqui. Primeiro, eu quero ler aqui com você o versículo 1b. Acaso não sabeis que a lei tem autoridade sobre uma pessoa apenas enquanto ela vive?
Então, toda a nossa vida nós estaremos debaixo de alguma lei, a nossa vida normal. E aqui vocês se lembram que ontem nós falamos acerca de morrer para o pecado e nascer para Cristo, que é por meio do batismo que isso acontece? Não, que era sobre isso, ser batizado em Cristo, né? E nós sabemos que o batismo nos mata para o pecado, é isso que todo cristão deve ter em mente, e nos ressuscita para a vida com Cristo, para eu servir a Cristo. Então, agora Paulo vem dizer que a lei, ela só vai ter autoridade, ela só vai ter domínio enquanto eu estiver viva. Aqui nós temos duas linhas de pensamento. A lei normal dos homens, que eu vivo debaixo de lei de trânsito, lei de aposentadoria, enfim, lei de casamento, todas as leis. E a lei de Deus, que também foi instituída, foi entregue a Moisés, porém a lei de Deus, os 10 mandamentos, tá? Quando se fala em lei de Deus que foi entregue a Moisés e os 10 mandamentos é a mesma coisa. Os 10 mandamentos, ele aponta o pecado, porém ele não tem poder, os 10 mandamentos não têm poder para que ali mesmo nós sejamos curados, digamos assim, desse pecado. E Paulo vem dizer isso, então, que a lei ela tem poder enquanto a pessoa vive. Então, enquanto eu estou viva como Isa Penha, as leis humanas, a lei dos homens, eu vou viver debaixo dessas leis. Enquanto cristã, eu vou ter a lei sobre mim a partir do momento em que eu só estou vivendo segundo a lei, que eu ainda não morri para o pecado e nasci para Cristo. Vamos ver se vocês conseguem compreender. Quando Paulo ainda era fariseu, ele vivia segundo a lei. Ele vai dizer, até eu quero só fazer uma retomada aqui do capítulo, que ele foi conhecer o pecado por meio da lei. Então a lei ela coloca a luz sobre o pecado, ela mostra o que é o pecado, porém ela sozinha não faz nada, ela não liberta. E ele diz assim, eu fui conhecer o que era pecado por meio da lei. Mas daí veio aquela guerra, ele sabia na razão dele que era pecado aquilo, ele desejava em seu coração fazer o que era certo, porém ainda assim o pecado prevalecia pela sua carne ser fraca, pela nossa carne ser pecaminosa, não é fraca, gente, pecaminosa. Ainda acaba que eu sei o que é certo, eu desejo o que é certo, porém eu ainda faço errado. Por quê? Porque eu ainda não morri, eu ainda não tive o batismo de Cristo, o batismo de Jesus, para que eu nascesse de novo e começasse a agir de forma que eu me santifique todos os dias por meio das minhas atitudes. Vamos ver. Ponto 1. A lei tem o poder de revelar o pecado, mas o que salva é a obra de Jesus na cruz. O que nos salva foi a atitude de Jesus ter morrido na cruz em nosso lugar, no meu lugar, no seu lugar. Ele morreu na cruz em nosso lugar para que nós fôssemos justificados e salvos por meio desse sacrifício. Então, uma vez que eu estou ressuscitada com Cristo, quer dizer, eu morri para o mundo, Cristo ressuscitou de verdade, o seu corpo glorificado, mas eu não, eu ressuscito assim mesmo, porque eu estou aqui no mundo ainda, mas nós vamos entender isso, eu ressuscitei para uma nova vida em Cristo Jesus. Por quê? Porque enquanto eu batizada cristã, eu não posso ter mais as atitudes da Isa do mundo, da Isa que só vivia sob a lei, sabia o que era pecado, queria fazer o certo, mas a sua carne obedecia ao pecado ainda. Então, aqui o que eu quero deixar ressaltado é que a lei mostra o que é pecado, mas não apresenta uma solução. Em Jesus, ao sermos justificados por Ele, conhecemos a graça salvadora que nos liberta do pecado. Nós só somos libertos da nossa natureza pecaminosa por meio de crer em Cristo Jesus.
Cristo é o nosso justificador, é o nosso salvador. É nele que nós temos, então, que nós somos justificados do nosso pecado, e daí nós vamos nos santificar por meio das nossas atitudes, porque eu conhecendo Jesus, eu não tenho como continuar pecando. A pessoa que conhece a Jesus, que assume Jesus como seu Senhor e Salvador e peca, ela não está sendo justa consigo mesma, ela não está sendo sincera diante de Deus. Entende? Então, a lei, ela revela o que é pecado, mas ela por si só não faz nada conosco, a não ser revelar o pecado, mas nós temos o nosso justificador, o nosso advogado, o nosso Salvador, que é Jesus Cristo, que tomou o meu e o seu pecado, tomou o nosso lugar, falou, não, Isa, fique aí que eu vou fazer isso por você. Fique aí, eu vou subir lá na cruz e eu vou receber sobre mim todas as maldades, eu vou receber por você toda a justiça de Deus, toda a justiça dos homens, para que você não precise mais pagar por esse pecado. Isso é libertador, isso é revelador, tome posse disso na sua vida. Tome posse do que Jesus já fez por você lá na cruz. Ponto 2. Só conhecemos a transgressão quando há lei. Já comentei isso com vocês, acerca das placas nas estradas, né? Se você está andando por uma estrada rural que não tem placa nenhuma, você pode andar a quantos quilômetros por hora você quiser, porque ninguém vai te punir, porque ele não tem lei regulamentando aquilo. Agora, quando há lei regulamentando o limite máximo de velocidade, se você ultrapassar isso, é transgressão. E eu só sei que é transgressão porque há uma lei que me mostra que aquilo é transgressão. Então, o Paulo vem dizer assim, que quando não havia lei, não havia como saber que aquilo era pecado. E ele vem dizer que a cobiça, ele só conheceu a cobiça porque ele conheceu a lei. E lá na lei está não cobiçar, né? A mulher do próximo, ou a casa do próximo, nem nada. E ele vem dizer que ele só conheceu por conta disso. Está lá no versículo 7. Ele diz assim, portanto, o que concluiremos? Que a lei é pecado? De forma alguma. De fato, eu não teria como saber o que é pecado a não ser por intermédio da lei. Porquanto, na realidade, eu não haveria conhecido a cobiça se primeiro a lei não tivesse dito, não cobiçarás. Então, ele conheceu que cobiça era pecado a partir do momento que a lei é boa por isso, ela te mostra o que é pecado. Só que ele vem com outros argumentos aqui agora. O pecado também, ele engana e ilude, porque ele vem dizer, olha, você não vai ser punido por causa disso, vem que é bom, é só um pouquinho, não vai acontecer nada, ninguém vai ficar sabendo. Isso é a ilusão e o engano que o pecado infringe sobre nós. E ele vem dizer assim, que a lei também abriu portas para reavivar o pecado, porque muitas pessoas se sentem atraídos por aquilo que é proibido. É pecado fazer isso? É a mesma coisa lá no Jardim do Éden. Deus proibiu que Adão e Eva tocassem na árvore do conhecimento do bem e do mal, porém veio a serpente e os iludiu, os enganou, dizendo, olha, é bom, por isso que Deus proibiu. Então, muitas vezes a natureza pecaminosa, a carne, vai cair nesses enganos por conta de conhecer que aquilo é proibido. Paulo diz isso também. No ponto 4, por meio da lei é possível saber que o pecado é maligno também. A lei é boa por isso, porque lá na lei está dizendo, não matarás, e é por meio da lei que nós vamos saber que o pecado é extremamente maligno. Por quê? Se ele não fosse maligno, Deus não estaria lá orientando, gente. Deus não proíbe de nada, ele nos orienta que não é para fazer aquilo. A partir do momento que eu faço, eu estou em desobediência grave diante de Deus. Mas ele não vai dizer, você é proibido de matar, não. Ele diz, não matarás.
Qual é a consequência do pecado? É a morte. Qual é a consequência da desobediência? É o afastamento de Deus em relação a nós, é o esfriamento do nosso relacionamento com Deus. Mas Deus não proíbe, Ele sugere que nós não façamos aquilo se nós quisermos ter um relacionamento com Ele, se nós quisermos ter paz com Ele, como nós vimos ontem, a paz com Deus vem a partir do momento da obediência. E se não, mas Deus não nos proíbe de fazer nada. Ele só fala, olha, não faça, não faça. Mas as consequências, se eu fizer, eu sei que eu vou colher esses frutos, essas consequências. Ponto 5, o pecado domina a carne, mas os desejos vêm do coração, que é aquilo que eu já estava dizendo. Paulo vê a mesma coisa acontecer com ele, porque ele diz assim, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu detesto, esse sim eu faço. É essa briga, gente, essa guerra que há dentro de nós, que assim, eu sei, olha, eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Eu sei que não é legal eu comer açúcar, eu sei que não é legal fumar, eu sei que não é legal eu me entupir de remédios, porém, quando eu estou passando por alguma adversidade, por algum conflito, a minha carne perde por aquilo. Quem nunca comeu uma barra, uma caixa de chocolate por estar ansioso, por estar ansiosa? Isso eu ter na minha razão, faz mal, vai me dar dor de cabeça, vai elevar os níveis de açúcar no meu sangue, pode me levar a desenvolver uma doença, porém a minha carne está fervilhando por aquilo. A mesma coisa Paulo diz. O bem que eu quero fazer, que eu sei que eu preciso fazer, a minha razão sabe, o meu coração anseia. O meu coração anseia por fazer o bem, eu temo a Deus, eu tenho prazer na lei de Deus, porém o bem que eu preciso, que eu quero fazer, eu não faço porque a minha natureza pecaminosa é que manda, a carne é que manda. Essa é a luta diária de todo cristão que serve a Cristo verdadeiramente. É dizer não todos os dias, é estar se vigiando todos os dias e fazendo um esforço enorme para não deixar que os desejos da carne prevaleçam. Que o que precisa prevalecer são os desejos do coração. E por último, Paulo vai dizer assim, estamos perdidos então? Ele vem falar assim, miserável ser humano que sou, quem me libertará deste corpo de morte? E ele vem dizer, Cristo Jesus. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que eu mesmo com a razão sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado, mas em Cristo Jesus nós somos libertos disso. A resposta disso, quem me livrará deste corpo de morte, está aqui. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. É Ele quem nos liberta e Ele vai especificar, vai discorrer mais acerca disso agora no capítulo 8, que nós veremos amanhã já ao vivo, lá no meu perfil no Instagram. Nós vamos ver o capítulo 8, os versículos de 1 a 21, que Paulo vai falar a respeito disso. Você vai poder interagir comigo no chat, vai poder dar a sua opinião, nós vamos poder conversar. E também nós vamos falar dos Salmos 68 e 69. Então amanhã, Salmos 68 e 69 e Romanos 8, de 1 a 21, às 19h30, ao vivo no meu Instagram. Espero você então, porque todos os dias é dia de estabelecermos relacionamento íntimo com o Pai por meio da sua palavra. Um excelente final de domingo para você e até amanhã com as bênçãos de Deus para uma semana extraordinária na presença sempre dele que nos ama. Um beijo, tchau, até amanhã!